Porque o robô, se vocês pensarem na lei da ação e reação, né? Você quer fazer uma força e de um lado ele cria uma força inversa para o outro lado. Então você quer mexer o robô, você vai mexendo motor por motor até que a base dele está fixa. Então você está fazendo uma força na Terra, a Terra não vai se mexer. Agora um robô que não tem base fixa, você imagina esse robô aí flutuando, o que vai acontecer? Toda vez que ele tentar se mexer, tentar aplicar alguma força, ele se mexe e não consegue aplicar essa força. Eu vou dar um exemplo disso. Eu estou numa cadeira de escritório aqui e eu estou na minha frente está uma mesa. Se eu quiser empurrar essa mesa, o que acontece? Eu andei para trás e eu não apliquei força nenhuma na mesa. E basicamente é isso que acontece com o humanoide. Então você tem que pensar muito bem em como ter o contato com o chão para que você consiga andar. Então, assim, para a gente isso é fácil, mas para o robô a gente tem que pensar um pouquinho. Renato, eu não te perguntei quanto tempo eu tenho para apresentar? Até às 5h30. Até às 5h30. Que horas são aí? 4 2 e horas, no quarenta e caso. cinco. Ah, perfeito. Então, pessoal, perguntas sobre o touro. Uma breve introdução, mas eu queria que vocês perguntassem aí para a gente discutir um pouco sobre o touro. Qual é a aplicabilidade dele que vocês imaginam, o objetivo, futuramente? Como vocês veem ele no dia a dia das pessoas? Então, para que serve um robô humanoide, na verdade? Às vezes a gente pensa, para que eu vou fazer um robô humanoide? O ser humano andar é uma das coisas... Eu já ouvi isso muito, já vi até textos falando sobre isso, porque um ser humano andar é uma das coisas que mais gasta energia. Imagina um carro andando, é muito mais fácil, porque não pôr rodas no robô. Mas a ideia é que esses robôs humanoides possam entrar em lugares feitos para ser humano. Porque, querendo ou não, a gente tem, a maioria das nossas infraestruturas são feitas para pessoas de mais ou menos 1,70 m, digamos assim, de um peso tal, 70 quilos, e é exatamente o que esses robôs têm. E ele é feito para pessoas que andam com duas pernas, e é exatamente o que esse robô tem. Então, como que esse robô pode atuar, digamos, na sociedade? Fazendo tarefas que são próprias para nós, seres humanos. Por exemplo, aqui do lado, se vocês notarem, tem uma carcaça de um avião. O que era o problema? Acho que na Airbus mesmo. Na Airbus, eles faziam tudo automatizado, mas tinha uma parte que era ver, acho que parafusar as janelas aqui do avião ou alguma coisa assim, que não dava para chegar uma máquina lá, precisava de uma pessoa entrar para fazer esse trabalho. E, no final das contas, o que eles fizeram? Vamos pagar o DLR, que é aqui onde eu trabalho, mais uma vez, para fazer um robô que possa entrar lá para substituir o trabalho no ser humano. Uma outra coisa por exemplo, o que a Boston Dynamics tem feito, não só com humanoides, mas com robôs tipo cachorrinho, fazer inspeção em lugares próprios para ser humano. Por exemplo, uma obra grande de um prédio. Você não consegue subir lá com um robô de rodas, porque é tudo escada. Então você manda robôs que têm pernas para andar, e aí ele tem câmeras nos olhos, ele está filmando, está entendendo se está com algum defeito na obra, se está progredindo, como está progredindo. Locais perigosos, por exemplo, uma usina nuclear. Você não quer mandar um ser humano lá para, se der algum problema, você não quer mandar um ser humano lá para resolver. Então você manda um robô e ele faz esse tipo de trabalho. Então o ideal é você mandar um robô que é parecido com o ser humano para entrar em um ambiente adaptado para ser humano, para realizar uma tarefa que idealmente seria adaptado para um ser humano, mas que por algum motivo, seja segurança, seja financeiro, seja por alguma outra dificuldade, você não quer mandar um ser humano porque você vai perder dinheiro ou vai perder um ser humano dele morrer, a família dele vai perder ele, por algum motivo assim. Deu para pegar? Ela disse que sim, Deu sim, perfeitamente. obrigada. Nem sei quem perguntou. Pode falar seu nome?
que eu não tô vendo a tela. Liz. Liz? Obrigado, Liz. Tá certo. Isso. Mais alguma? Pode falar, Renato. O Francisco Gonçalves perguntou aqui no chat qual o tempo Uhum. de desenvolvimento do touro, quanto tempo levou do conceito até a sua montagem e ação. Aham. Se não me engano, o touro começou a ser desenvolvido lá em 2011. É, como é que foi? A gente já tinha o braço, né, que eu vou mostrar ele aqui para frente, bem definido, e aí surgiu a ideia, por que não usar esse braço para fazer pernas de um robô humanoide? E aí lá atrás ele só tinha as pernas e o tronco. E eles começaram, foi quando aqui no DLR começou essa linha de pesquisa de andar com o robô. E aí assim que essa parte do andar já estava mais ou menos sólida, eles colocaram o torso, a cabeça já foi mudada algumas vezes, mas eu diria que, é claro, ele ainda está em desenvolvimento. Esse vídeo que eu mostrei, eu acho que é de 4, 5 anos atrás, hoje ele já anda bem mais rápido, ele tem movimentos mais naturais, humanos, por exemplo, um colega agora ele fez um trabalho que é o seguinte, você empurra o robô e ele se equilibra, né? Só que ele se equilibra andando para trás, dando passos, e você vê que ele mexe os braços como se fosse um ser humano mesmo tentando se equilibrar. Então, eu diria que ele ainda está em desenvolvimento, já são 10 anos de trabalho, e só para explicar um pouco como a gente trabalha aqui, geralmente algum parceiro da indústria, ou a União Europeia, ou o próprio governo alemão, tem um projeto a ser resolvido ou quer desenvolver uma tecnologia, e aí eles dão dinheiro para o nosso centro de pesquisa desenvolver essa tecnologia para solucionar certo problema. Com esse dinheiro são pagos os funcionários e é pago também o material para fazer o robô. E aí vão sendo anos e anos, né, dependendo de quanto foi o contrato, desenvolvendo a tecnologia. Uma vez que está pronta, a gente faz o que a gente chama de transferência de tecnologia. O que é isso? A gente vende o protótipo e o passo a passo de como criar esse protótipo em larga escala. Então, a gente não vende, por exemplo, vamos vender, alguém quer comprar um touro, a gente vende, fabrica e vende. Não, primeiro está sendo desenvolvida a tecnologia, uma vez que foi desenvolvida, aí isso passa para alguém da indústria que compra a patente e produz em larga escala. Assim foi com o braço, que é parecido com a perna, vocês vão ver, do touro, que foi vendido já para a Kuka, e hoje a Kuka é que vende. Mas eu diria que são 10 anos para responder a sua pergunta, acho que é Francisco, né? Para responder a sua pergunta, acho que já são 10 anos e ainda temos alguns anos pela frente. Pode prosseguir, tem mais uma pergunta. Mais alguma? Não? Não. Tem sim. Beleza. Agora já Pode falar. apareceu. O Almir Novaes está perguntando. Ele Pode atualmente falar, possui uma fonte energética ou é por meio de cabeamento ainda? E qual a durabilidade energética dele? Uhum. Vamos lá. Ele tem uma bateria interna, né, que a gente precisa carregar de vez em quando, bateria de polímero de lítio, que, se eu não me engano, fica aqui no torso dele, né? Isso que vocês estão vendo aqui em cima não são cabos elétricos. É simplesmente para, quando ele está desligado, segurar ele, e quando ele está andando, a gente deixa esses cabos meio soltos, só para, caso ele cair, ele não caia e quebre, né? Mas ele anda por si só. E ele é toda a bateria. Tempo de autonomia, para falar a verdade, eu não sei. Não sei dizer, mas acredito que umas boas horas você consegue trabalhar, digamos, no mínimo umas 12 horas você consegue trabalhar com ele. E, digamos, se você fosse colocar ele para trabalhar aí numa empresa, em alguma coisa, na indústria, você faria um turno de 12 horas, carregaria 1 hora, 2 horas, ou trocaria as baterias e depois ele faz mais 12 horas. Eu acredito que 12 horas seria, olhando aqui, a minha estimativa, mas eu não sei dizer exatamente. Beleza? Mais alguma pergunta? Oi, André. Pode falar, qual o Você seu falou nome? sobre Nicolas. Pode falar, Nicolas.
você falou sobre a naturalização dos movimentos dele. Eu queria saber se tem alguma forma, tipo, uma inteligência Eu acho artificial que eu que é perdi a utilizada. conexão. Não, Oi? não. Foi o Nicolas. Pode repetir de novo, Nicolas, que acho que a internet deu uma caidinha. Tá, eu queria saber se tem algum tipo de inteligência artificial que ele utiliza para poder aprender esses movimentos ou se tudo isso é previamente programado. Certo. Então, não é, digamos assim, previamente programado. O que você quer dizer é andar, certo? O que ele tem dentro dele de inteligência, digamos assim, é a lógica que se ele tocar o chão com certa força, isso vai gerar uma certa força no torso dele, que vai projetar ele para frente ou para trás. E aí, daí, se você quiser ter uma trajetória para ele andar, que geralmente é uma trajetória que você dá para o torso, ele faz isso. Mas isso é o básico, digamos assim, que a gente chama de controle, né? E aí você queria dizer, você quer saber se ele tem uma, digamos, um aprendizado de máquina. Ele pode ser É, usado com um aprendizado de máquina, mas o aprendizado de máquina, no nosso caso, ele entra num nível mais alto, num nível de tarefa. Por exemplo, ele tem que aprender a pegar uma garrafa, encher um copo d'água e levar até o outro lado da sala, por exemplo. Aí, nesse caso, aí a gente pode, e já foi feito, né, usar a inteligência artificial, que aí ele vai treinar ele vai usar os movimentos dele, que ele já tem básicos, digamos, do controle, que é saber fazer os movimentos para chegar em algum lugar, e aí ele vai treinando até que, aí você penaliza se ele errar, se ele deixar a água cair fora do copo, se ele deixar o copo cair, e você dá bônus, ou seja, você na sua lógica, você dá um bônus se ele conseguir chegar lá. E aí você treina a sua inteligência artificial até que ele aprende a fazer isso. Mas o fato de andar, a sua inteligência artificial não chega nesse nível no nosso caso. Ou seja, o que ela fala é o seguinte: se mova dessa forma, siga essa trajetória. E aí a gente tem o controle de baixo nível que vai seguir. Em outros lugares se usa o chamado reinforcement learning, que é aprendizado por reforço, alguma coisa assim. Que aí você define uma tarefa de alto nível, já pega a água e leva para o outro lado. E ela tem controle direto sobre os motores, então ela vai ter que aprender a andar e, ao mesmo tempo, aprender a realizar essa tarefa. Aqui, nesse robô, a gente não faz isso porque é algo, digamos, tem muito mais variáveis para serem aprendidas, então não é tão simples de fazer. Então o que a gente tem a parte de movimento já é pré-estabelecida pelos algoritmos de controle, e aí você usa o machine learning só para ele aprender a realizar tarefas. Deu para entender? sim, sim, muito obrigado. Nada. Mais alguma, Renato? No chat não tem mais nenhuma, não. Alguém tem mais Tá. alguma? Você chegou a comentar sobre essa parte de treinamento. Como acontece esse treinamento? Ele vê Uhum. alguém fazendo? Como acontece? Não, nesse caso não. A gente tem um modelo de treinamento que uma pessoa pega e conduz o braço dele, conduz ele a mexer, mas a gente não usa isso no touro. No caso é o seguinte, digamos que é difícil dizer, você tem uma estrutura matemática rodando no computador, que é como se fossem neurônios que são ativados ou desativados. Como se fosse um cérebro, e no final das contas ele vai, de acordo com qual neurônio é ativado, por isso que chama rede neural, ele vai realizar certa tarefa. Aí como que funciona? Ele começa já ativando de acordo com que ele pegou uma série de neurônios. E aí você vai ter uma forma de avaliar no seu próprio computador que está rodando ali dentro, se ele realizou a tarefa de forma certa ou não. Se ele realizou errado, o que você vai fazer? Você vai fazer esses neurônios que ativaram
ficarem mais resistentes. Então, eles não vão ativar tão fácil, digamos assim, tentando explicar de uma forma simples. E aí, o que você vai fazendo? Você vai mudando a resistência de cada neurônio para ativar, até que a hora que ele acertar, você vai dar bônus. E aí, os que acertaram vão ficar mais, digamos, sensíveis e vão tentar acertar para que ele consiga realizar uma certa tarefa. Tentando explicar de uma forma assim mais simples, né, o que é uma rede neural, mas é mais ou menos por aí. Não sei se deu para pegar pelo menos uma ideia. Você consegue controlar como ele vai utilizar os dados que ele tem com base na sensibilidade para perceber esses dados. Isso. Então, o que ele tem? Visão, né? Ele está olhando o mundo afora através dessas duas câmeras. Baseado no que a câmera está vendo, ele vai tentar realizar uma ação. Por exemplo, levanta este braço, o braço direito. Baseado no que ele já veio pré-treinado, digamos assim. Só que ele levantou o braço direito e bateu no copo. E aí, o que você vai fazer? Você vai recalcular lá dentro, baseado nisso que ele já fez e já errou, para que ele talvez levante o braço direito mais devagar. E você vai fazendo várias e várias e várias vezes até que uma hora ele aprende a fazer certo. Deu para André, entender? eu tenho uma Pode pergunta. falar, quem é? Yuri, Pode falar, esse Yuri. robô, que eu consigo ver assim, ou pelo menos achar, tem vários sistemas nele. Você falou do de aprendizado, você acabou de falar um pouco do visão. Dentre esses sistemas, qual que é o mais complicado de ser feito, assim? Na minha cabeça vem, logicamente, o equilíbrio. Deve ser muito complicado. Você faz engenharia de quê? Mecatrônica. Mecatrônica, né? Mecatrônica no Brasil puxa um pouco é a mesma coisa que o controle e automação no Brasil, né? Eu também sou engenheiro de controle, então eu falaria que é o controle, essa parte do equilíbrio, se equilibrar. Mas se eu for perguntar para meus colegas que trabalham com visão, eles vão falar que é visão. Eu acho que cada um tem os seus desafios, né? Eu acho que é difícil dizer o que é mais difícil, porque a visão também não é simples, né? Para a gente ver é simples, mas para o robô, o que a câmera vê? Ela pega uma imagem e está transformando isso em um monte de pixels, né? Que é 0 ou 1, várias matrizes de 0 ou 1, e você tem que entender alguma coisa dentro dessas matrizes. Então, eu diria que não é tão simples assim. Todos os sistemas são igualmente complexos. Por mais que a gente que é de controle tenda a falar que é o controle, a parte do equilíbrio, do andar. Beleza? Entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma ou podemos prosseguir? Acho que podemos ir. Vamos lá, então. Só para mostrar para vocês, eu estava falando do braço robótico, né? Eu queria mostrar para vocês esse braço. Esse braço aqui azul, ele foi totalmente projetado e desenvolvido aqui nas nossas oficinas, né, no Instituto. O que ele tem de tão especial? Até então, existiam braços industriais de larga escala, né, para fazer linha de montagem de carro, coisas assim. Só que o pessoal foi percebendo que a gente precisava também de robôs em pequena escala para fazer trabalhos, por exemplo, trabalhar junto com seres humanos dentro de uma fábrica. E aí, o que esses robôs precisam para trabalhar junto com seres humanos? Eles precisam que cada um desses motores você consiga regular o torque desse motor. Ah, mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se cada motor tem um certo torque, a ferramenta vai ter um torque que é uma função desses motores, né? Uma força, aplicar uma força. E aí qual o problema? Se eu trabalho com um ser humano, eu preciso que o robô funcione de uma forma que, se ele encostar em mim, ele seja um robô leve, ou seja, ele está se mexendo, mas eu consigo parar ele com a mão, por exemplo. E aí o que a gente chama de controle de impedância. O que é isso? A gente coloca
controla a força dessa ferramenta, como se ali eu quero mexer essa ferramenta desse ponto, do ponto A para o ponto B. Eu crio uma força que seria como se fosse uma mola, que o equilíbrio seria no ponto onde eu quero ir. Mas todo mundo sabe que uma mola, se você parar ela, claro, ela vai fazer uma força para tentar chegar ao ponto de equilíbrio, mas ela para normalmente. Ela não vai aumentar a força dela até vencer a sua força. Então, o que a gente quer é fazer com que esses robôs se comportem como se fossem molas, que aí você consegue parar, você consegue conduzir. Alguém perguntou aí, eu aprendo mostrando. Nesse caso, você pode pegar o robô, mostrar como se pega uma fruta, por exemplo, e colocar, e aí ele vai aprender. E aí isso só é possível se o seu robô for o que a gente chama de compliant, um robô complacente, que aceita você parar, você segurar, deixa eu tomar uma água aqui, você conduzir ele. E esse foi o primeiro robô capaz de fazer isso. E o ponto-chave é que você controla os toques dos motores para que você faça com que o braço tenha uma certa força que se assemelha a uma mola, né? A força da mola é igual a distância vezes como é que chama? A rigidez da mola. Já veio só em inglês, stiffness da mola. Alguma pergunta sobre o braço LWR, que é esse braço azul? No chat não tem nenhum. Nada? Beleza, então. Vamos prosseguir. Ele também não é tão interessante, mas ele foi a base de tudo, né? Então é interessante mostrar ele aqui para vocês. Agora a gente vai para outra estrela daqui do Instituto, que é o Justin. O Justin, ele é um robô humanoide da mesma forma, mas ele é um humanoide diferente. Ele é um humanoide com rodas. Para que o Justin serve? Para que ele foi criado? A ideia é o seguinte: muito se fala em exploração espacial, mandar o ser humano para Marte, para ele plantar, para ele dar um jeito de escavar minério, o que seja, e criar uma sociedade lá. Só que a verdade é que se você mandar um ser humano para um planeta sem uma mínima infraestrutura, ele vai morrer. A gente vê aqueles filmes que o cara consegue criar uma estufa, plantar, mas é tudo filme, né? Primeiro que a radiação no planeta talvez te dê um câncer de pele, te dê algum problema. Segundo que você não tem água, você não tem energia elétrica, você não tem nada. E aí qual a solução proposta por nós? A solução é que a gente mande robôs para esses planetas, para que eles possam criar uma infraestrutura mínima para que, se necessário, futuramente, a gente mande um ser humano para lá. Se não, talvez você pode ter só robôs lá no planeta e não sei o que tem lá para ser explorado, minério, qualquer coisa assim. Coloque tudo numa nave e mande para a gente. Mas se não, se a gente quer realmente levar seres humanos para esse outro planeta, né? Geralmente Marte é o que está mais próximo aqui. A ideia é que primeiro você mande o robô para fazer a infraestrutura. Beleza. Só que tem um problema. Como eu disse que o touro poderia aprender alguma tarefa especial, pegar um copo, o problema é que para um robô aprender uma tarefa específica leva muito tempo de treinamento hoje em dia ainda, e acaba que ele consegue se especializar em uma tarefa só, por exemplo, sempre pegar o copo d'água, mas é muito difícil você ter um robô que seja capaz de varrer o chão, quer dizer, no caso de Marte não precisa, mas talvez limpar um painel solar, enfiar um cabo, ou ele entender que aquele painel precisa ser limpo porque teve uma tempestade de areia. Então a ideia é que a gente seja capaz de aplicar nesse robô um conceito chamado teleoperação. O que é? Esse robô, ele está em outro planeta, mas existe um ser humano que está ou na Terra
ou em órbita desse planeta, na segurança da sua nave, sem tomar radiação, sem nada, comandando esse robô. E aí existem dois tipos de comandos que você pode mandar para esse robô. São comandos de alto nível, que é o seguinte: enfie o seu cabo no conector para você carregar a bateria. Limpe o painel solar. Então você só vai ativar os comandos e ele vai fazer. Ou a gente faz o que a gente chama de teleoperação direta. É o seguinte: o ser humano veste como se fosse um exoesqueleto, e aí ele vai mexer o braço, o robô vai mexer o braço. Vai mexer a cabeça, o robô vai mexer a cabeça. Para não ficar muito abstrato, eu vou mostrar para vocês. O primeiro experimento que a gente fez é daquele primeiro tipo de teleoperação, em comandos. E aí, para testar isso, a gente chamou os astronautas, né? Pedimos para os astronautas lá na Estação Espacial Internacional comandarem um robô aqui na Terra, pensando no astronauta em órbita de Marte e o robô em Marte. E é o que está mostrando aqui. Deixa eu acelerar que esse vídeo é um pouquinho mais lento. E aí eu vou mostrando para vocês. Tá aí os astronautas lá na Estação Espacial e ele tem um tablet. Nesse tablet ele vê o que o robô está vendo, ele tem um mapa do local e ele vai comandar tarefas de alto nível. Por exemplo, olha lá, o cabo do robô, né? Enfie seu cabo aí para você carregar porque a bateria está baixa. Ele tem lá no visor dele dizendo que a bateria está baixa. Aqui ele está explicando, como vocês não conseguem ouvir, eu vou acelerar aqui um pouquinho. Isso aqui, estamos nós lá no Centro Aeroespacial. Nesse dia eu era um desses aqui assistindo, acho que eu não apareço no vídeo que eu estava mais para trás. Acho que foi em 2017 que esse vídeo foi gravado, se eu não me engano. 2017, 2018. E está todo mundo aqui supervisionando o que o robô está fazendo, mas quem está comandando é o astronauta. Ele vai mostrar um pouco mais devagar aqui o que ele faz. Por exemplo, limpar um painel solar, o astronauta comanda. Ou trocar a bateria de alguma coisa que está com algum problema. Ou anda para aquele lugar, porque lá tem um local que eu preciso plugar uma antena, por exemplo. Nesse caso, ele precisava mudar o painel solar de lugar, tudo comandado pelo astronauta. Não sei se ele vai limpar o painel solar. Teve uma tempestade de areia, o astronauta viu que o painel solar não estava funcionando muito bem, então ele levou o robô lá para mexer, trocar bateria, colocar uma antena num lugar. Claro, tudo isso no nosso ambiente aqui, do DLR, né? Num chão liso. Esse robô, deixa eu voltar lá, acho que acabou. Deixa eu dar pausa aqui. Esse robô do vídeo, quer dizer, esse robô aqui do DLR, se vocês verem, ele tem buracos, então se der uma tempestade de areia, entra aqui, queima os circuitos todos. Mas isso aqui que a gente faz é a primeira fase da pesquisa e do desenvolvimento, que é o que a gente chama de prova de conceito. A gente mostrou que é possível alguém da órbita do planeta comandar o robô. Daí, se houver interesse da Agência Espacial Europeia ou de alguma empresa privada de exploração espacial, eles já sabem que é possível, eles vão pagar e aí a gente vai desenvolver o protótipo final do robô. Nós aqui somos o Centro Aeroespacial Alemão, nós já desenvolvemos alguns robôs certificados para espaço, já subiu para a Estação Espacial um exoesqueleto e agora está para ser instalado lá um braço mesmo bem longo para fazer manipulação na Estação Espacial. Então, se eles quisessem um Justin certificado para espaço, eles pagariam e aí a gente faria. Talvez venha isso nos próximos anos. Mas a ideia aqui agora é só provar que é possível. E aí, como eu falei, existe a teleoperação direta. Deixa eu abrir aqui. Existe a teleoperação direta. Deixa eu ver se eu acho o vídeo. Esse aqui. Vou colocar ele mais rápido também. André, Oi, então. só para não perder o assunto, o Thiago Aguiar perguntou se eles
Controla por meio de ondas de rádio. Por meio de ondas de rádio. Qual é a banda especificamente, eu não sei dizer. Nesse caso, para falar a verdade, tem uma parte de rádio, e eu não sei se exatamente nessa aplicação estava sendo usado também uma comunicação a laser. Então a gente tem um laser apontado lá para a estação espacial, e aí é como se fosse uma fibra ótica, né? Baseado na forma que ele pisca, você tem a conexão também. Ou foi rádio ou foi esse laser, não sei exatamente o que foi usado, a gente usa as duas tecnologias. O bom do laser é que você chega mais rápido, né? Você tem que viajar na velocidade da luz, enquanto o rádio ele é um pouco mais lento. Mas o laser também ele não é tão robusto, né? Não chega, sei lá, se tiver nuvens, essas coisas, talvez ele não chegue lá. Beleza? Eu queria mostrar aqui mais ainda estamos no Justin, então eu acho que dá para mostrar aqui primeiro, depois vocês fazem as perguntas sobre o Justin, beleza? Vou dar o play aqui. Aqui é a teleoperação direta, o mesmo Justin, mas ele está fazendo uma outra aplicação. Na verdade, aqui a gente mostra as duas coisas. Tá vendo que está o Michael aqui, o meu colega, com um exoesqueleto e um óculos de realidade virtual. Ele está vendo exatamente o que o Justin vê. Nesse início, ele está mostrando aquela mesma teleoperação por tarefas. Ele manda abrir uma gaveta, abrir um fogão, ou qualquer coisa assim, pelo tablet, e o robô vai fazer. Deixa eu acelerar um pouco aqui. E aí, por exemplo, ele aqui abriu uma gaveta, ele vai pegar o que seria uma seringa. Por quê? Nesse caso aqui, o Comitê Europeu, acho que foi no início do coronavírus, entrou em contato e perguntou como a gente poderia ajudar no coronavírus com os robôs. E a ideia é que você tivesse um robô que pudesse tratar, pelo menos, de algumas coisas dos pacientes, enquanto o médico está em outra sala, ou o enfermeiro, apenas comandando esse robô para que ele não tenha um contato direto com o paciente em fase contagiosa. E aqui mostrando primeiro essa parte dele usar o tablet, mas ele pegou o que seria uma injeção ali. É um protótipo, né, de plástico, mas ele pegou o que seria uma injeção. Agora vocês vão ver que ele vai mudar as tarefas. Agora ele começou a teleoperação direta. Não sei se vocês já viram o filme do Avatar, mas é a mesma coisa, né? O cara lá dentro da câmara e ele controlando o avatar lá. E é isso que ele está fazendo. Ele mexeu a cabeça, mexeu os braços. Para ele se mexer, ele usa as pernas, né? Porque ele não tem o exoesqueleto nas pernas, mas ele tem uns pedais ali que ele pode usar para comandar o robô. E aí, no caso, a teleoperação direta, ele vai aplicar essa injeção. E aí o interessante é, como ele tem esse exoesqueleto, tudo que o robô sente de um lado, ele sente do outro. Então ele tem que ter um cuidado, ou seja, logo que encostar, ele sentiu a força, ele não vai enfiar mais para não machucar. Então ele consegue só encostar e, de leve, aplicar essa pseudo-injeção no paciente, porque ele está sentindo exatamente a força que o robô está fazendo. E era isso que eu queria mostrar da teleoperação direta. Deixa eu voltar no tour. Agora podem perguntar sobre o Justin. Vamos lá. Professor, não, André. Oi. Já foi estudado, já pensaram em usar inteligência artificial neles? Para eles irem aprendendo sem necessariamente precisar de uma pessoa sempre controlando? Sim, a gente tem essa linha de pesquisa, mas o problema é que são muitas tarefas, entendeu? E a inteligência artificial, o robô se especializa muito bem em uma determinada tarefa, mas se ele precisar generalizar, como nesse caso é um ambiente que você não consegue prever o que você vai precisar fazer, acaba que a inteligência artificial falha, porque ela precisa ter sido treinada para tarefas, ou seja, para uma série de tarefas que ele pode fazer, programadas.
E no caso, como pode acontecer algo totalmente diferente, a gente precisa de alguém, talvez, para de vez em quando interferir. Você pode deixar seu robô trabalhando lá de forma autônoma todo o tempo. Se acontecer algo diferente, o astronauta recebe um sinal e aí ele pode ir lá e controlar o robô. Então é possível sim, mas a falha da inteligência artificial é que você precisa ter pensado em todas as tarefas. Ele não generaliza bem as tarefas. Deu para Entendi. entender? De que material o Justin é feito? Esse braço aqui, se eu não me engano, deixa eu ver, porque a gente tem dois. Esse eu acho que é de metal. A gente tem um de metal e tem um de fibra de carbono. Ele é algum metal, não sei se é alumínio, o que que é. Eu sei que esse braço sozinho, o LWR, ele pesa por volta de 15 quilos. Então, assim, não é um braço levinho, mas também não é um braço super pesado. Eu diria que o Justin todo deve pesar em torno de uns 80, 90 quilos, talvez. Uma pessoa. Acho que um pouco mais, uns 100 quilos. Deve ser uns 100 quilos por causa desse motor. O touro pesa por volta de 60 quilos, 50 quilos. Obrigada. Nada. Mas, como eu disse, não é material certificado para espaço, né? Só para mostrar aqui na Terra. E aí a gente teria que depois blindar ele para espaço. Por curiosidade. Uhum. No caso, o especializado para espaço seria mais pesado? Então, eu não sei exatamente, porque quem trabalha com isso é o nossa oficina, né, que sabe exatamente qual é o material que é usado, mas o principal é, todas as juntas têm que ser seladas, né, porque não pode entrar areia, não pode entrar nada, e também não pode sair nada, né, às vezes, sei lá, você não tem pressão, e você talvez precise manter uma pressão fixa lá dentro do braço, para ele não explodir, né? Então, ele tem que ser todo selado. É um metal, o nosso braço, eu até fui lá esses dias lá no porão ver o braço que está sendo feito. Ele é de metal, mas eu não sei exatamente dizer qual é o material. Da minha parte, eu sei dizer um pouco mais sobre o que está rodando de lógica de controle, de algoritmo, mas do material em si eu não sei dizer exatamente. Mas tem uma série de regras para ele ser, digamos, certificado para espaço, para dizer ele pode ser mandado. E a gente sempre faz dois, né? Sempre fica um aqui e manda outro. Então a gente tem sempre uma cópia dos robôs que já foram para o espaço. Mais alguma pergunta? Aqui no chat o Francisco Gonçalves falou o seguinte, Ele já foi feito para esse tipo de operação? Qual tipo de operação? Para utilização no espaço. Para utilização no Não, espaço, mas não com o material que ele deveria. Sim, sim. O Justin foi pensado para isso. Depois a gente começou a usar em aplicações mais domésticas. Você viu ali ele abrindo a gaveta de uma casa. Ele pode ser usado para cuidado de idosos, mas a primeira vez, assim, o primeiro pensamento é usar ele para espaço. Tanto que ele é sobre rodas, né? No caso, se fosse mandar para o espaço, seria aqui como se fosse um daqueles rovers, né? Ele teria roda especial para subir terreno acidentado, mas ele já é com rodas pensando no espaço. Pode falar, Renata, a pergunta Sim, do... muito interessante. E quanto tempo demorou a projeção inteira dele? O Justin, não sei te dizer. Quando eu cheguei, ele já estava exatamente desse jeito aqui. Eu acredito que também tenha mais ou menos a mesma idade do touro. Ele tem por volta de uns Beleza. 10 anos também. Beleza, obrigado. Nada. o Francisco Gonçalves perguntou se você comentou se o operador sente a força do Justin. Isso. No caso
da teleoperação direta, né, que ele tem aquele exoesqueleto, sim, você tem um sensor, né, sensores, em cada motor você tem um sensor de força, e aí você vai no seu exoesqueleto colocar aquela mesma força no motor do exoesqueleto, de forma que você sinta exatamente o que tá acontecendo lá. No caso do tablet, não, né? Ele só aperta, manda fazer e pronto, ele não sente mais nada. Mas como assim, você sentiria a pressão da força que você está fazendo ou você teria só uma ideia daquela força? Então, existem dois tipos de força que você pode sentir, né? É o kinestésico, que é o seguinte: você sente que alguém está levantando o braço, mas você não sabe se a mão da pessoa é áspera ou não. Para você sentir a superfície em si, aí no caso dos motores, o que acontece? Você tem um braço robótico, na hora que alguém mexer no braço do robô lá, o seu braço robótico vai subir também. Então você vai sentir que alguém também está mexendo no seu braço. E tem o feedback, que a gente sente, né? É tátil, que é você sentir texturas, sentir coisas leves passando na sua mão. Nesse caso, na luva que aquele meu colega estava usando, eu acho que não tem, mas você pode usar isso também. Você tem um sensor, por exemplo, resistivo, sensor piezoelétrico na mão do robô, e a sua luva tem pequenos motorizinhos que vão te fazer sentir exatamente como se você estivesse passando numa textura. É que nem não sei se você, quem tem iPhone modelo mais novo aí, o botão dele não é mais um botão, ele é simplesmente a tela. Só que quando ele está ligado, quando você aperta a tela, você sente exatamente como se fosse apertando um botão. Só que não é, se você desliga, você já não sente. Esse é exatamente o feedback tátil, né? No caso daquela aplicação que eu mostrei, eu acho que é só o kinestésico, que é você sentir forças mais, digamos assim, significativas e não sentir muito texturas. Não sei se deu para entender. Entendi sim, show, show. Mais alguma pergunta? O Francisco Gonçalves falou, a título de curiosidade, né? Se na Uhum. DLR, os projetos sigilosos, entre aspas, possuem Uhum. compartimentação de desenvolvimento, ou seja, as informações ficam restritas a cada um com sua parte? Não, aqui dentro não. Entre nós, todos que estão trabalhando no projeto têm acesso a todas as informações do projeto. Só é restrito a externos, digamos assim. Mas dentro do time é tudo, todos têm acesso a tudo. O Tiago Aguiar está perguntando como funciona a parte do exoesqueleto para definir o movimento para as próteses. Como funciona a parte do exoesqueleto? No caso lá que a gente viu, deixa eu ir lá para aquele laboratório. O exoesqueleto é exatamente o mesmo braço lá da Cuca, né? Então, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas ele funciona da mesma forma que um braço robótico funcionaria. Ou Na seja, parte, você pode posso falar. falar? Na parte das sinapses e tudo mais, porque, por exemplo, na parte normal do corpo humano, o funcionamento de um braço é feito por sinapses que vêm do nossa, como é que é o nome? Ih, cara, pergunta de Não, biologia, já não vixe, sei. calma aí. É porque eu esqueci o nome, mas também pode ser córtex motor, mas vem da região da lombar, eu até esqueci o nome. Uhum, Mas tem um sistema central para definir nossas funções motoras e tudo mais. sim. E eu gostaria de saber como que as próteses conseguem definir qual que é o movimento que você quer. E dependendo tanto de cada tipo de deficiência, por exemplo, de um tetraplégico e tudo mais. Se tem Hum, maneiras diferentes dele conseguir notar qual que é a função que o próprio usuário precisa nessa parte.
Uhum. Ah, sim. Nesse caso, você está falando de pessoas com deficiência. Essa é uma outra aplicação, né? No caso aqui Isso. normal, você tem uma pessoa normal, né? Que tem todo o comando do braço e o exoesqueleto ele vai só trabalhar junto. No caso de uma pessoa com deficiência, deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui no YouTube. E agora o que eu vou pesquisar? Robot arm. Tem uma pessoa que bebe água. Woman drinks. Sei lá, robot arm. Cara, será que eu vou achar isso? Não tá no nosso canal, Robotic Arm. Help Women with Disability, talvez. Ah, achei aqui. No caso de uma pessoa que tem uma deficiência, aí você vai precisar de alguma forma de medir diretamente esses sinais comandados no cérebro antes que eles cheguem até o braço, porque geralmente o que está comprometido não é o que o cérebro quer fazer, né? Mas sim o caminho de lá até o braço que de alguma forma alguma coisa se perdeu. Nesse caso, ela tem um implante aqui, né, no cérebro e está sendo feito um processamento de sinais para que ela consiga comandar esse braço. Nesse caso é uma teleoperação também, mas ela também não está sentindo a força porque está sendo tudo no cérebro, né? O braço dela ali, você vê que praticamente não se mexe, né? Aqui eu acho que ele vai explicar, mas só para voltar aqui de novo, ela simplesmente estão lendo os pensamentos dela, né? Digamos assim, está sendo feito um processamento de sinais para entender o que aquilo quer dizer em comando do braço e ela, com a força da mente, consegue comandar esse braço. Não sei se deu para entender. Essa aplicação saiu até na Deu para Nature. entender sim, professor. Muito obrigado. Deu? Ótimo. Saiu até na Nature, é uma das nossas publicações aqui mais famosas que a gente conseguiu fazer junto com o pessoal de uma universidade nos Estados Unidos, que era especialista em neurociência, né? Aqui não tem nenhum neurocientista, a gente é especializado só na parte robótica, mas a gente conseguiu, junto com eles, fazer essa senhora que não conseguia fazer uma coisa simples, que seria tomar uma água, resolver esse problema. O que para nós é simples, para algumas pessoas não é tão fácil, né? E a robótica está aí para isso, para resolver os problemas, para facilitar a vida das pessoas, né? A gente acha que o robô vai dominar o mundo, vai tirar os empregos, mas não é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para melhorar a qualidade de vida, melhorar a segurança das pessoas. Mais alguma pergunta sobre essa aplicação dessa senhora ou sobre o Justin? O Vitor Oliveira perguntou se você sabe qual a metodologia de controle é utilizada na retroalimentação, PISD, PID, etc. Vamos lá. Geralmente a gente usa um controle PD, proporcional derivativo, meio um pouco mudado, né? Primeiro, a coisa que você tem que fazer no braço é compensar a gravidade, ou seja, você sabe qual é a gravidade atuando, de forma que ele não caia, né? Ele fique parado se você não mandar nada. Daí você faz um tipo de PD que é o seguinte: a pessoa lá mexeu o braço, ele mexeu como se fosse o comando do braço que está lá do outro lado. Isso vai gerar uma força, né, por causa da sua mola, né? A mola saiu do ponto de equilíbrio. E aí tem um amortecedor ali no meio também, para ele não ficar oscilando muito. Mas essa força da mola, ela é mandada de volta para quem está comandando, só que no sinal oposto. Por quê? Ele mexeu para baixo e o outro braço ainda está aqui em cima.
Então esse outro braço entendeu que era para descer. Mas como ele ainda está lá para trás, ainda não chegou no ponto, você tem a mola ao contrário para ele sentir que o braço está demorando, para ele sentir como se fosse uma inércia. Da mesma forma, se você bater em uma parede ou alguma coisa dura, quanto mais você comandar ele para descer e ele estiver limitado pela parede, sua mola só vai esticando e aí você vai sentir a força para cima, como se fosse o quê? A resistência daquela parede aqui. Aí você já começa a mexer, o robô vai acompanhando. Assim que ele bate em alguma coisa, você começa a sentir que está tendo uma resistência. Aí você entende, opa, encostei em alguma coisa. E aí você vai controlar, regular essa força de acordo com o que você quer fazer, né? Se você quer aplicar uma injeção simples, você vai tentar aplicar uma força menor. Deu para entender? No caso de, por exemplo, não acertar locais enquanto você está tentando se movimentar, pode ser feito por sensores de movimento de carros normalmente ou não? Sensores de carro? É como se fosse sensores de carro, aquele sensor que você tem para ré e tudo mais. Uhum. Então, ali eu acho que é uma mistura de ultrassônico com a laser, né? Não sei exatamente o que se usa ali. Você pode usar. No nosso caso aqui, a gente usa mais câmeras mesmo. As câmeras são mais difíceis de você processar a imagem e tudo mais, né? Porque um sensor, a laser, por exemplo, você só pega o tempo que o laser demorou para bater lá e voltar. E aí você entende quanto que ele viajou. Então é uma informação só. A câmera são vários pixels, né? Para cada pontinho de luz que ele está mandando. Então é mais informação, só que ela é mais, digamos assim, multiuso. Você consegue usar a câmera para dar informação para a pessoa, que você não pode dar com sensor a laser, a quem está vendo não vê muito bem, e ao mesmo tempo você processa essas questões de distância para bater em alguma coisa, para você evitar alguma colisão. Então ela é mais, você tem um sensor só e consegue fazer várias coisas, mas poderia sim colocar um sensor a laser, um sensor ultrassônico, o que você achar melhor. Deu para... Entendi, muito obrigado. Beleza. Mais alguma? Em relação ao Justin, deixa eu voltar lá para ele. Aqui no chat tá ok. Aí no chat tá ok? Beleza, só para mostrar também, já que a gente está aqui nesse outro laboratório, esse é o laboratório de assistência médica. Então, além de usar o Justin como suporte para pessoas, idosos que precisam de alguém lá para ajudar dentro de casa, coisas assim, ele pode ser usado para pessoas, por exemplo, com deficiência, cadeira de rodas. Às vezes a pessoa é capaz de comandar a cadeira de rodas, né? Às vezes uma cadeira de rodas elétrica, ou usando o sensor na mente, mas digamos que ela tem o mínimo movimento para acelerar e frear usando aquele botãozinho, mas é difícil ter força, por exemplo, para abrir uma porta. Então nesse caso aqui, a gente colocou um braço acoplado de forma que você consiga usar esse braço, deixa eu ver se tem vídeo aqui, usar esse braço para fazer tarefas que exigem um pouco mais de força, né? Abrir uma porta, sei lá, tomar uma água, como aquela aplicação ali, ou qualquer coisa do tipo. Então você faz um movimento mínimo, né? Só para se mexer, mas você não tem força para fazer algo mais, digamos assim, sofisticado, que exige mais força. E aí você vai aprender, né, baseado nos seus movimentos que estão debilitados, o que você realmente faria se você tivesse seu braço saudável. E aí, por exemplo, servir uma água num copo, nesse caso aqui é uma simulação, mas na vida real também foi feito. É como está mostrando aí, colocar uma água num copo e tudo isso fazendo um movimento mínimo de uma pessoa que... Tá vendo que ele tá com sensores? Ela tá com sensores ali nos braços?
de uma pessoa que tem uma dificuldade motora. Se ela não tem capacidade motora nenhuma, aí precisa colocar alguma coisa no cérebro para resolver. Mas essa cadeira de rodas serve para isso, abrir portas, coisas do tipo. Também dá para ser feito usando o tablet, né? Ele já tem tarefas pré-programadas e você só clica lá e dá o OK. Aí ela abriu a porta. André, uma questão. Pode falar. Como a pessoa está lendo os sinais que o cérebro está mandando, como é que eles utilizam como é que eu vou falar? O sistema de profundidade e tal, porque está vendo o robô ali fazendo, não a pessoa propriamente. Para não esbarrar no objeto, derrubar o objeto. Tem um sensor que faz o robô parar ou como assim? Você pode colocar ou não, dependendo da destreza que a pessoa já... É claro, a pessoa, a primeira coisa que ela pensa em fazer é o que eu faria se fosse o meu braço. E aí, daí você vai lendo. Só que você vai aos poucos aprendendo, né? A pessoa vai aprendendo a mexer com o braço, o que ela tem que pensar, digamos assim, para mexer o braço. E o braço também vai ter um aprendizado de máquina, um machine learning, para ir se adaptando. Agora, você pode colocar também um sistema de segurança em cima disso que vai dizer o seguinte: se o braço estiver batendo em alguma coisa, ele vai parar, ou alguma coisa assim. Nesse caso aí eu acho que não tem, porque como eu disse, nossos braços eles são compliant, são complacentes. Então se ele bater, ele não vai quebrar nada, né? Ele é um braço de certa forma leve, ele vai encostar e vai ficar ali, mas você com certeza pode colocar algum sistema de segurança em cima, né? Que aí ele para o que a pessoa está mandando e ele vai começar a tomar o controle para resolver aquela situação. Deu para entender? Eu sim. Obrigado. Nada. E aí, mais alguma? Pode seguir. Vou seguir, então. Vou mostrar mais um laboratório só para a gente também não se estender demais. Tem dois aqui bem legais. Vocês querem ver? Votem aí rapidinho no chat. Robótica aérea ou robótica médica? Aérea. Aérea. Todo mundo aérea? Votem no chat aí. Aérea. Unanimidade. O chat Aérea? toda aérea Então vamos também. lá. Obrigado, que esse é o projeto que eu trabalho mais ativamente. Então agradeço o pessoal que votou aérea. Esse robô aqui na nossa frente é a Sam, que a gente chama, né? O pessoal que me acompanha no Instagram deve ver, não sei se tem alguém aí que me acompanha, né? O Renato falou que me acompanha, deve ver muitas fotos e vídeos da Sam, porque é o robô que eu trabalho no meu dia a dia. Nos outros eu trabalho mais alguma colaboração, eu quero aplicar alguma coisa que eu aprendi aqui em outro robô, ou alguém de lá precisa da minha ajuda, ou quer aplicar alguma coisa que eu desenvolvi, aí eu vou lá no outro robô, ajudo, mas meu trabalho fixo é na Sam. A Sam, ele é um octacóptero, né? Ele tem 8 rotores, com aquele braço da Kuka acoplado. O pessoal que acompanha o Instagram sabe que agora o braço é azul. A gente quebrou esse braço aqui e ele está na oficina, acho que já está pronto, mas a gente ainda não reinstalou o braço laranja, deixou o azul mesmo, que vai bem com os outros robôs do DLR. A SAM, ela chama SAM porque é Suspended Aerial Manipulator. Ele é um manipulador suspenso, ou seja, é um drone que não voa por si só. Como que ele funciona? Ele tem cordas, não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. Essas cordas, elas têm motores, então podem ser usadas para ela mudar de orientação, né, ou até subir e descer. Mas essa corda ela vai ser suspensa, nesse caso está preso no teto, mas ela vai ser suspensa por um helicóptero também autônomo. No caso,
Eu acho que ele não está aqui na foto. Aqui, ó, no caso, esse helicópterozinho aqui branco. Ou, se você tiver numa aplicação que é próxima, é possível um guindaste. Ah, mas por que não faz, então, isso aqui, que é o helicóptero? Acho que ele está sem hélice aqui, né? Mas isso é um helicóptero com o braço já preso. O que aconteceu? A gente começou com esse helicóptero com braço. Mas o problema é você chegar com uma hélice muito próxima a um local. No nosso caso, a gente queria fazer trabalhos de inspeção e manutenção em lugares altos ou inacessíveis para seres humanos. Então, não tem como o ser humano chegar lá. E aí você voa com seu... Peraí que minha voz está indo embora. Você voaria com helicóptero, chegaria lá com o braço, faria uma solda, entregar alguma coisa, colocar algum robô lá para fazer inspeção, ou qualquer coisa do tipo, fazer um furo, chegaria lá. Isso pode ser ou não teleoperado, pode ser autônomo, pode ser teleoperado, e ir embora com seu helicóptero. O problema é segurança. Se você tem uma pá do tamanho dessa pá aqui, muito próximo a um tubo metálico ou a um local inacessível, meio estreito, você pode causar um acidente. Então, não era muito legal. E também a gente não conseguia um espaço para o robô trabalhar muito bem por causa do trem de pouso. E aí, o que surgiu a ideia? Vamos, então, pendurar o braço e o helicóptero só chega lá voando e a gente tem o braço pendurado e o braço vai fazer o trabalho. O problema é aquele problema que eu falei daqui da minha mesa do escritório. Se você tiver só o braço, o que vai acontecer? Como ele está num cabo, né? Eu não tenho nada aqui para mostrar, mas digamos que ele está sendo pendurado num cabo. Na hora que você quiser fazer uma força, furar alguma coisa, em vez de você furar, o seu próprio robô que vai se afastar. Igual eu estou aqui na minha cadeirinha com roda, se eu tentar empurrar a mesa, na verdade eu que vou para trás. E aconteceria o mesmo. Então a ideia é, por que não suspender um outro drone que com os rotores ele consiga contra-atuar essas forças que fariam com que o braço fosse embora, para a gente conseguir realmente fazer uma força num tubo metálico, furar. E essa foi a ideia. E aí, como o peso todo do robô está sendo sustentado pelo helicóptero que está lá em cima, a gente consegue rotores muito menores, simplesmente para estabilizar o braço ali. Eu não tenho um vídeo aqui agora, mas vocês vão ver. Sem os rotores, você tenta fazer alguma coisa, ele voa para trás. E aí, com os rotores, você consegue estabilizar muito bem para fazer o serviço. E isso que a gente está fazendo com a Sam. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui legal. Aero Arms, de um projeto que a gente participou. Que a ideia, no nosso caso, deixa eu ver, Final Summary, isso. A ideia, no nosso caso, era que a gente queria, a nossa primeira tarefa tinha um tubo metálico, isso ali são outros drones de outros parceiros, né? Todos menores, nenhum tão grande quanto a SAM. Mas a gente tinha um tubo metálico, no caso, para prova de conceito, a gente colocou só um pedaço do tubo, né? E a gente queria entregar um robozinho que ia descer nesse tubo, ele tem rodas magnéticas, e ia fazer um trabalho de inspeção, no final a gente pegava tudo. E aí a gente usou, nesse caso, o guindaste, a Sam subiu lá, né? Aqui vocês estão vendo ela bem paradinha, né? Mas é porque os rotores estão ligados. Se não ligar, não dá certo. E aí o braço, nesse caso, foi teleoperado, né? Tinha uma pessoa, eu também estava ali dentro do carro, que estava ali embaixo, e o braço foi teleoperado para a gente conseguir pegar esse robozinho. E o interessante lembra do problema dos pés do helicóptero? No nosso caso não tem esse problema, porque os próprios braços da SAM, a gente tem uma trava, né?
e a gente consegue descer 3 braços. Você usa os motores para contratuar, para ele não cair com tudo, né? Para ele cair devagar. E aí a gente consegue pousar a Sam descendo os braços devagarzinho. Eles viram as pernas. Então a gente não precisa ter as pernas ali o tempo todo. Isso aqui já é uma outra aplicação. As pernas ali o tempo todo limitando o braço. Enquanto você está trabalhando, você não tem nada. Na hora de pousar, você vira as pernas e consegue pousar. Alguma pergunta sobre a Sam? Dúvida, ela tem muito ruído quando está em funcionamento? Tem. Dependendo do que você está fazendo, é bem alto. Se você, por exemplo, estiver ventando muito, ou se você estiver tentando empurrar, fazer uma força muito grande em alguma coisa, é bem alto. Mas assim, não é ensurdecedor. A gente consegue trabalhar. Geralmente, a gente não trabalha lado a lado, mas eu já fiz, por exemplo, deixa eu mostrar aqui um trabalho que eu fiz. Já fiz uns experimentos com eu do lado dela. Assim, não é ensurdecedor. É alto, você percebe um som alto, mas não é ensurdecedor, não. Pera aí, deixa eu ver se é esse. Acho que é esse. Aqui é um experimento para um artigo, né, que é onde eu estou teleoperando a SEM, e vocês dá para ver aqui no canto superior esquerdo que eu estou do lado do robô. Então, assim, não façam isso em casa, o certo é sempre você ter um vidro aqui, né, alguma coisa te separando do robô para caso uma hélice se desprenda. Mas nesse caso especial a gente não usou. Isso aqui eu acho que não é tão interessante para vocês, mas tem uma estratégia de controle bem legal acontecendo aqui para que a gente consiga fazer a teleoperação. E a ideia era só pegar a caixa e jogar do outro lado, né? Usando aquele controle remotozinho. Deixa eu acelerar aqui um pouco. Só para vocês verem que eu consegui. E eu não estou olhando para o robô, né? A ideia é que eu faça tudo olhando só, consiga fazer tudo olhando só para a câmera. E aí o problema é, quando o braço muda, se move, o drone também tende a se mover. E aí o que eu fiz? Uma estratégia de controle que eu pudesse controlar o drone sozinho, para que a câmera que está nele ficasse alinhada com o que eu quero fazer. Ou seja, eu ando para a direita com aquele controlezinho e na minha imagem o braço andou para a direita. E aí o que você quer fazer? Você quer mexer o drone sem mexer a ponta do braço, né? E é o que eu fiz aqui logo no início, olha. Você vê que o braço está se mexendo, mas a ponta dele está quase imóvel. Isso aqui é para quem já fez álgebra, é uma aplicação do espaço nulo da álgebra. Para quem está vendo e não conhece muito, parece uma aplicação mais boba, não é tem tanta adrenalina, mas foi muito interessante e importante, até porque nos experimentos às vezes a gente tinha alguma oclusão e tinha que mexer a câmera, mas não podia mexer o braço. Uma dúvida aqui. Uhum. Os senhores já chegaram a pensar em algum jeito de substituir as hélices por outro sistema de propulsão? Qual seria? Gás, essas coisas, né? Poderia ser a jato, ou então a gás mesmo, como o senhor pensou? Tipo, Mas o mais barato e mais simples é a própria hélice, né? certo, entendi. Beleza, obrigado. Você poderia, assim, do ponto de vista de controle, não mudaria muita coisa, não. Poderia ter um gás aí, mas aí o problema é que você tem que ter um tanque para deixar esse gás, você tem que ter um compressor, se for comprimido, né? Ou se for algum reagente químico, né? Um combustível sólido, alguma coisa assim. Se for alguma coisa em combustão, você tem que ser protegido aí para fogo. Então, o mais simples mesmo é a hélice. Claro que não funcionaria no espaço, né?
Mais alguma pergunta? Tem sim aqui no chat o Francisco. Faz. Pode Qual é a falar. carga máxima que o equipamento suporta? Olha, a gente já carregou até por volta de 15 quilos, 15, 20 quilos. O problema maior é o braço, não é o drone em si. O braço da Kuka, ele carrega, o máximo dele é 15 quilos. E a gente conseguiu mostrar que até 15 quilos ele funciona bem. Mas mais que isso, não dá. Mas, em geral, se você for ver os outros drones, inclusive os que têm braço robótico, o máximo é 4, 3, 4 quilos. Então, o nosso entre todos, são poucos, né, manipuladores aéreos, que são drones com braços robóticos. O que tem a maior carga útil é a SAM. O Francisco também pergunta como é estimada a altura do braço em relação ao objeto, visto que não tem nenhuma câmera na horizontal. Então, se você tem essa câmera aqui, né, que está no braço, na ponta do braço, ela está na ponta do braço. Então, você sabe, em algum objeto, digamos, esse tubo metálico, você consegue saber, essa é uma câmera que a gente chama de estéreo, né? Que são duas câmeras, então você consegue saber profundidade. Com a câmera, você sabe a distância do braço, da ponta do braço para o objeto. Você sabe as distâncias da câmera para o primeiro motor e dos motores entre si. E tem sensores no motor. Então, você sabe onde está a câmera, você sabe onde está esse motor, então você consegue ir voltando, né, no que a gente chama de cadeia cinemática, até saber onde é que está, onde está o objeto em relação à base. E também tem essa câmerazinha aqui, que você também pode usar, mas essa não é estéreo, né? É uma câmera plana, então é difícil saber a profundidade usando essa câmera aqui. Então a gente usa mais essa aqui. E recentemente foi instalado um LiDAR, né? Que é tipo, como se fosse um radar de luz. Ele fica jogando um jato, um raio de luz que fica rodando, e aí você consegue fazer uma nuvem de pontos para mapear o seu ambiente ao redor. Mais alguma? O Vitor Oliveira perguntou aqui, mesmo que não esteja no ambiente externo, o ar é o ruído mais complexo no sistema? Desculpa, eu estava servindo a água que eu não ouvi o final. Pode falar de novo? Mesmo que não esteja no ambiente externo, o ar é o ruído mais complexo no sistema? O ar é o ruído mais complexo. Não entendi. Se você quiser abrir seu microfone aí, Vitor, para fazer a pergunta, fica à vontade. Boa tarde a todos. Bom, é que, querendo ou não, o ar ele causa instabilidade no sistema, né? Então, você tem que compensar isso de alguma forma. Eu não conheço muitos sistemas que utilizam aeronaves, algo do tipo, então eu imagino que isso seja um ruído que deve ser compensado no sistema. Ah, entendi. Ruído. É porque eu achei que era ruído de som. Sim, ele gera um distúrbio, né, no sistema, a turbulência do ar, né? Ou seja, tem o vento lá de fora, que gera uma turbulência bem maior, mas aqui dentro as próprias hélices movimentando o ar geram uma certa turbulência. Mas tudo isso é levado em consideração, a gente não mede isso, mas você tem que desenhar, projetar o seu controlador pensando nisso. Ele tem que ser robusto bastante para que, mesmo se bater o vento, se houver alguma turbulência, o seu sistema continue estável naquele lugar para que o braço possa alcançar alguma coisa. Não sei se deu para responder. Desculpa, eu não entendi que o ruído era ruído de sinal. Achei que era ruído de som.
uma questão de terminologia. Geralmente, ruído você fala quando você está falando de sensor, né? O sensor está medindo, e aí ele tem algum ruído. Quando você fala de alguma coisa que está atrapalhando o seu controle, que está mexendo o seu sistema, você fala de distúrbio. Só uma questão de terminologia. Se você está estudando controle aí, tem os dois, né? Um entra na saída e um entra na realimentação. Eu disse que deu para entender, sim. Tem nenhuma pergunta aqui mais não. Pode seguir. Beleza. Deixa eu ver que horas são. Vamos finalizar por aqui então, né, pessoal? Tem muito mais coisa para ver. A gente tem um mapa aqui, mas por causa do adiantar da hora, deixa eu voltar aqui para o chat e vou... Opa! Vou voltar aqui para o chat para a gente fazer as considerações finais. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar aqui no chat o link para o tour, para que vocês possam, quem quiser depois entrar lá, ver os outros laboratórios. Clica no ícone lá, vai ter informações. Esse aqui já está em inglês, então quem sabe inglês vai ser mais fácil. Não sei se ficou mais alguma pergunta. Se não ficou, eu já queria fazer um convite para vocês, né? Deixa eu compartilhar minha tela de novo. No início de outubro, para quem se interessa por essa questão, por robótica, né? No início de outubro, eu vou fazer uma série de aulas. Eu até abri aqui no meu Instagram. Vou fazer uma série de aulas chamado Desafio Robótica dos Grandes. São 3 aulas que eu vou fazer no YouTube, onde eu vou mostrar o que está por trás da robótica das grandes empresas, Boston Dynamics, KUKA, algumas outras, e o que eu, né, no caso, o que vocês que estão na faculdade precisam estudar para chegar a trabalhar numa dessas grandes empresas. Então, quais são os conceitos base, por onde eu começo, tudo isso eu vou falar lá. Deixa eu ver se eu acho o link aqui do meu Instagram, e aí eu já mando aqui para vocês. Para quem quiser participar, tudo gratuito, 3 aulas no YouTube. Se vocês entrarem no Instagram, lá na minha bio, tem um link de inscrição, aí vocês põem um e-mail lá e vão receber umas instruções lá por e-mail. Espero que tenham gostado. Se tiver mais alguma pergunta, eu sei que deu o horário, mas se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fico à disposição. Se não, me procurem lá no próprio Instagram, me mandem um direct ou acompanhem lá. Todos os dias eu estou falando um pouco das curiosidades do meu trabalho e vai ser um prazer. Francisco, muito bom. Grato pela apresentação e pelo passeio. Pois o legal desse 360 é que a gente consegue fazer essa visita virtual, realmente andar como se tivesse... Zé Schur, andar como se tivesse realmente passeando aqui, como se vocês estivessem em Oberpfaffenhofen. Mais alguma coisa, algum comentário, alguma pergunta? Excelente. Obrigado, Nicolas. Espero que vocês também, um dia, aqueles que quiserem, tenham essa oportunidade que eu tive, né, de fazer um estágio aqui, de conseguir um emprego aqui. E a verdade é que muitas vezes a gente tem menos encorajamento do que mais gente te colocando para baixo do que colocando. Mas a verdade é que é possível, sim. Sabendo os passos e se esforçando, vocês conseguem sim o emprego dos sonhos. Eu, há 4 anos atrás, estava fazendo faculdade ainda no Instituto Federal Fluminense, nem era uma universidade federal, era um Instituto Federal, que geralmente é um pouco pior. E hoje eu estou aqui, com muito esforço, muita dedicação, é possível chegar, e espero que a minha história, quer dizer, não contei muito a minha história hoje, né? Depois me procurem no Instagram, lá tem algumas lives que eu fiz com a minha história, ou a gente conversa, mas espero que vocês vendo o que realmente tem sido feito e que realmente eu, como um de vocês, saí daí até chegar aqui, que vocês possam se inspirar aí na carreira de vocês, beleza? Contem comigo,
com meu apoio. Se precisarem de alguma coisa, se surgir qualquer dúvida, estou à disposição.